Olá, pessoas. Marketing existencial é uma ideia que vem de um livro do Pondé com o mesmo nome e eu acho que é uma coisa relevante de ser entendida, porque muitas vezes a gente compra produtos para suprir buracos que a gente tem dentro da gente e não porque a gente quer comprar esses produtos. Olha, não tem nada de errado da gente querer comprar o que a gente quiser comprar. A gente é livre, a gente vive no capitalismo, ótimo, isso é maravilhoso. Agora, a gente só não pode se enganar, a gente tem que ter consciência de por que a gente faz o que a gente faz. E a essência dessa ideia é que a gente sofre demais ao longo da vida. Nós somos cheios de angústias, tem muitos vazios dentro da gente, a gente tem muitos momentos que a gente experimenta uma falta de sentido, sem saber o porquê das coisas, sem entender por que continuar fazendo o que a gente está fazendo. E assim, todo mundo vai morrer um dia, seus familiares, as pessoas que você ama vão morrer, você vai morrer. Provavelmente vai ter uma boa dose de sofrimento, adoecimento, em algumas mortes que você acabar entrando em contato ao longo da vida. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente tem uma puta de uma incerteza em relação ao que poderia acontecer, o que a gente deve fazer em relação ao futuro. Vida após a morte é uma outra fonte de problemas existenciais pra gente. Olha, isso é uma coisa natural do ser humano. Parte da razão que a gente sofre tanto é porque a gente desenvolveu uma consciência e um cérebro muito capaz. E isso significa que a gente tem noção de que a gente sofre, a gente não simplesmente sofre, a gente sabe que a gente sofre. Então a gente sabe que a gente pode sofrer dependendo do que acontecer com a gente tem noção do futuro, ou seja, a gente não vive apenas no presente, no aqui e no agora, a gente fica imaginando o que pode acontecer, o que a gente deve fazer. Foi esse conhecimento também que nos deu a capacidade de entender que um dia nós vamos morrer, que as pessoas que a gente gosta vão morrer. E provavelmente foi disso também que a gente adquiriu a noção de que a gente precisa sacrificar o presente em prol do futuro. Ou seja, a gente tem que trabalhar, a gente precisa garantir que as coisas aconteçam de acordo com o jeito que a gente precisa que elas aconteçam. A gente precisa adquirir comida, a gente precisa ter energia elétrica, a gente precisa de ter saúde. Então são uma série de coisas que a gente sacrifica os nossos desejos momentâneos em nome de um futuro melhor. E isso está de acordo com uma das histórias que fundou a nossa cultura, que é a Bíblia. Lá no Gênesis, Deus proíbe Adão e Eva de comer a maçã do conhecimento do bem e do mal. Bom, e do jeito que a gente é, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois disso foi ir lá comer a maçã quando eles acharam que Deus não estava olhando. E o que aconteceu exatamente depois disso? Eles começaram a se sentir pelados, vulneráveis, eles precisavam cobrir o corpo deles. Mas por que isso aconteceu? Porque depois disso, eles adquiriram o conhecimento do que poderia os machucar. E parte da razão que isso é visto como adquirir o conhecimento do bem e do mal é porque, uma vez que você sabe o que te machuca, você pode decidir fazer a mesma coisa que te machuca com outras pessoas com a intenção de machucar elas. E outra coisa que aconteceu foi que Deus falou que o homem agora tinha que trabalhar, que ele estava expulso do paraíso, etc. e tal. E isso pode ser enxergado como uma metáfora para o fato a ascensão da consciência humana e o fato da gente ter adquirido um cérebro poderoso e a consciência de nós mesmos foi uma das coisas que nos trouxe esse sofrimento enorme que a gente vive. Essa noção de que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer as coisas, de que a gente é vulnerável. Então isso é parte da razão pela qual a gente sofre tanto. E Freud, lá nos anos de 1900 e bolinha, já falava que o ser humano está sempre atrás de prazer e correndo da dor. Porque sofrer é ruim, a gente não gosta de sofrer, a gente prefere evitar, se possível. Então, a gente sempre tenta fugir da dor. E quando a gente está em face a essas angústias existenciais, a gente às vezes prefere se iludir e se alimentar de ilusões do que ver as coisas como elas realmente são, porque elas doem muito do jeito que elas são. Então, às vezes, se a gente tem a oportunidade de dar uma maquiada na realidade, fingir que as coisas são diferentes do que elas são, muitas vezes a gente acaba tomando essa opção. E com base na lei da oferta e demanda, se tem pessoas que querem ser iludidas, vão existir pessoas que vão oferecer ilusões para as outras pessoas. E muitas vezes a gente acaba acreditando que se a gente comprar um determinado produto, que se a gente fizer uma viagem, adquirir alguma experiência, a gente vai conseguir suprir esse vazio que existe dentro da gente. É como se comprar aquele Porsche lá maravilhoso fosse te trazer felicidade duradoura e que depois que você fizer aquela viagem para Tailândia, você vai se encontrar, vai ser top, vai ser do caralho, você vai sofrer menos, sua vida vai ser muito melhor. E o problema, o grande problema disso é que a gente não consegue suprir esses vazios que existem dentro da gente. A gente tenta de todas as formas, a gente busca prazer, a gente adquire coisas, a gente se engana, mas
nunca, nenhum ser humano atingiu uma solução perfeita para isso. A gente continua sem suprir o vazio que existe dentro de nós. Que independente do que a gente faça na vida, eventualmente a gente vai acabar se deparando com falta de sentido, angústias, ansiedade e outros problemas existenciais. E as pessoas que criticam o capitalismo gostam de pensar que isso é culpa do capitalismo, mas eu acho que isso é uma coisa imprecisa, porque desde antes do capitalismo, a igreja já vendia lotes no céu. E desde antes da igreja vender lotes no céu, Platão já tinha escrito a Alegoria da Caverna, 2000 anos antes praticamente. Então, não é de hoje que as pessoas querem ser enganadas, e não é de hoje que existam quem ofereça essas ilusões. E a única diferença para como isso acontece hoje em dia é que as pessoas continuam iludidas, como sempre foram, e sempre desejam essa ilusão, e a galera do marketing trabalha muito bem, tem dados muito precisos e pragmáticos sobre as pessoas, e acaba conseguindo tocar no fundo dessas questões existenciais que as pessoas têm. Não é culpa do capitalismo, é culpa das pessoas serem como são, e como sempre foram. Ou pelo menos é assim que me parece. Independente do sistema que a gente esteja, é provável que vão ter pessoas que querem se iludir. E se vão ter pessoas que querem se iludir, provavelmente vão ter pessoas que querem iludir as outras pessoas. E olha, é possível que isso não seja nem intencional dos marqueteiros. Afinal, muitas vezes o que eles fazem é seguir o que os dados apontam. Olha, os dados estão apontando que fazer a propaganda dessa determinada forma vai vender mais, vai converter mais clientes. Então, às vezes, não é nenhuma coisa consciente. Não é como se eles estivessem dentro dos seus escritórios, bebendo sangue e tramando contra a gente. Eles são, muitas vezes, tão humanos quanto nós somos. Então, assim, eu acho que isso é uma responsabilidade que é completamente nossa. Nós, seres humanos, cada um de nós tem uma vida, e nessa vida a gente tem essas escolhas todos os dias. A gente, às vezes, escolhe se iludir, ou então não. Às vezes, eu escolho ver as coisas como elas são, o que dói mais, mas tem a vantagem de estar em contato com a realidade. Olha, se você gosta de se iludir e isso é importante para você, ok, mas provavelmente você tem o direito de saber que muitas vezes você não vai encontrar aquilo que você busca, que é suprir esse vazio, suprir essas angústias nas ilusões que você acaba acatando. E se isso que eu tô falando incomoda de uma forma ou de outra, provavelmente seria importante procurar uma ajuda profissional de uma pessoa que te coloque em contato com a realidade em vez de te ajudar a fugir dela. E entrar em contato com a realidade é uma coisa importante para a saúde mental. Muitos psicólogos, como Jung, Freud, Carl Rogers, o Jordan Peterson, muitos psicólogos defendem isso. A gente precisa de ter contato com a verdade, com a realidade, para a gente melhorar a nossa saúde mental. Então é possível que às vezes a gente esteja sofrendo não apenas pelo sofrimento natural da vida, como um sofrimento que vai em cima desse. É como se fosse a cereja do bolo, que são as nossas neuroses, os nossos problemas de saúde mental, que muitas vezes são relacionados com o fato de a gente não estar em contato com a realidade, não estar em contato com quem que a gente é, e acaba sofrendo mais do que é o absolutamente necessário de sofrer da vida. Então, se você gostou desse vídeo, clica no joinha, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.